A Bíblia diz assim: certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus filhos como escravos. E Eliseu perguntou àquela mulher: o que eu posso fazer por você? Diga-me o que você tem em casa. Ela respondeu: esta tua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite sobre todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. E a mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e de seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais vasilhas. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi, contou ao homem de Deus, e ele disse: vá, venda o azeite, pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Senhor, nós estamos aqui mais uma vez diante da Tua presença. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha falar conosco nessa manhã, Pai. Falar conosco não aquilo que nós queremos ouvir muitas das vezes, mas falar conosco aquilo que o Senhor tem para tratar de fato aos nossos corações. Nós estamos aqui, Senhor, com os nossos corações rasgados diante de Ti, Pai. Nosso coração completamente disposto, Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor tem para tratar conosco nesses dias. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, queridos, ontem, na verdade, desde quinta-feira, Deus tem ministrado muito isso no meu coração. Nós temos ouvido aqui durante a conferência que nós tivemos, nós ouvimos um pouco sobre o azeite. O Sandro pregou na quinta-feira, falou também um pouco sobre. E na quinta-feira eu saí daqui, fui para casa, cheguei em casa e fui ainda ler, fui ainda ter o meu momento com Deus. Enquanto eu estava lendo isso aqui, o Senhor ministrou algumas coisas no meu coração. Eu queria poder compartilhar contigo hoje. Existem alguns momentos da nossa vida que nos levam para lugares que nós jamais imaginamos estar. Lugares de silêncio, lugares de dor, lugares de escassez, lugares onde nós olhamos ao redor e não encontramos respostas nenhuma. Não sei se isso acontece só comigo na minha casa, mas às vezes tem dia que nós olhamos para um lado, olhamos para o outro lado e parece que não tem resposta nenhuma, que não tem nada que a gente possa fazer para mudar essa situação. E essa mulher estava exatamente desse jeito. Essa mulher era uma mulher viúva, uma mulher que não tinha dinheiro, uma mulher que estava sem o marido dela, que era a proteção dela naqueles dias, é quem trazia o recurso para dentro de casa. Uma mulher sem segurança, uma mulher sem perspectivas nenhuma, uma mulher sem força, uma mulher completamente desanimada. E se você for parar para ler, tudo que tinha na vida daquela mulher estava vazio. O coração dela vazio, a despensa dela vazia, a carteira dela vazia, a conta bancária dela no negativo, com certeza, porque a Bíblia diz no final: vai e paga a tua dívida. Então ela devia para alguém. Os recursos dela tinham acabado por completo. E como se já não bastasse tudo isso de ruim, a Bíblia fala que o credor chegou na casa dela. Porque naquela época, se você tinha uma dívida e não tinha dinheiro para pagar essa dívida, os credores vinham e pegavam os teus filhos, e os teus filhos trabalhavam para eles como escravo,
para poder quitar a tua dívida. Então aquela mulher já não tinha mais o marido dela, dentro de casa já não tinha mais alegria nenhuma, e de repente chega um credor e fala: eu quero os 2 meninos, eu vou levar os 2 meninos como escravo, e eles vão me servir até que pague a tua conta. Foi mais ou menos isso que aqueles meninos falaram, que aquele homem falou para aquela mulher. E de verdade, queridos, quando eu estava lendo isso, eu falei: Deus, às vezes parece que nós chegamos no fundo do poço. E daí quando tu pensa que já não tem mais para onde tu ir, vem alguém e consegue meter mais uma pala no fundo e cavar mais um pouquinho ainda, sabe? E esses dias eu vi um vídeo, que eu não sei por que o povo faz isso às vezes na internet, mas eu vi um vídeo que pegava um menino e falaram para ele assim: se tu conseguir ficar dentro de um caixão enterrado por 10 minutos, você ganha 5 mil reais. Eu vou te falar, podia me oferecer 1 milhão, eu não ia. E aquele menino foi, um monte de câmera lá dentro, lá ele tinha que se soltar dentro daquele lugar. Só que enquanto não tinha nada em cima, ele estava tranquilo. E de repente começaram a jogar um monte de concha, de pá, de terra em cima daquele caixão. E quando ele viu a terra vindo sobre ele, ele se desesperou. E dentro das câmeras lá mostrando dentro daquele caixão, ele falou: por que vocês estão jogando terra? E o povo de fora falava: porque é isso que a gente faz com o morto. A gente enterra aquilo que já morreu. E aquele menino, ele se desesperou dentro daquele caixão e ele não conseguiu sair. Eles tiveram que tirar ele, abrir o caixão para ele poder sair. Eu fico imaginando que às vezes é mais ou menos isso que acontece conosco. Nós já não temos mais expectativa nenhuma, não temos mais esperança nenhuma, e nos lugares que a gente tenta alguma coisa, alguém vem, pega uma pá de terra e joga na tua cara. Quando foi para mim vir para o Amparo, eu não tinha nem avisado ninguém em Campinas ainda. Mas o último culto de homens que eu fui, parecia uma missa de corpo presente. Eu estava lá e já tinha gente pensando assim: quem será que vai ser o pastor de homens no lugar dele? Eu falei: gente, eu estou aqui, eu estou vivo aqui ainda, vocês estão vendo? Então fala depois que eu for embora. E tem situações que nós enfrentamos que as pessoas sabem aquilo que te dói e chegam para você e te perguntam, parece que para cutucar a mesma ferida. Por exemplo, eu não sabia que a Alice estava internada. Eu perguntei para o Sandro: como é que a neném está? O olho do Sandro já encheu de lágrimas antes dele me responder que ela estava internada. Porque quando é algo que nos machuca por dentro, a gente não consegue nem esconder a nossa tristeza. Só que tem pessoas que parece que têm prazer em nos fazer sofrer. Tem pessoas que parece que têm prazer em nos fazer passar pelos piores momentos e, se puder, ainda faz alguma coisa para piorar a tua situação. Foi mais ou menos isso que essa mulher estava passando. Só que existem problemas, queridos, que nós enfrentamos, que Deus permite para nos devolver ao nosso lugar. Nós temos uma questão de sempre que acontece algo ruim, a gente fala que foi o diabo. Não, foi o diabo. Que diabo? O diabo nem quer encher o seu saco. Às vezes é o próprio Deus fazendo alguma coisa. Sabe por quê? Porque tem muitas vezes que nós crescemos, que nós avançamos, que nós começamos a conquistar algumas coisas e, sem perceber, nós começamos a confiar mais naquilo que nós temos do que naquele em que nós servimos. Ontem nós tivemos aqui na lata com os jovens. E uma das perguntas que fizeram foi sobre encontrar a pessoa que você ama. E daí, sabe o que a Rosane respondeu? E ela sempre me falou isso: Bruno, eu não preciso de você para ser feliz. Antes da gente casar, ela falava isso para mim: eu não preciso de você para ser feliz. Eu sou resolvida comigo mesmo, Bruno. Então assim, ela falou para os jovens: antes de vocês procurarem alguém, se resolvam aqui dentro. Sejam felizes vocês sozinhos mesmo. Porque no dia que chegar alguém, essa pessoa não vai chegar para mudar alguma coisa, ela vai chegar só para te fazer feliz. E uma das coisas que eu aprendi quando nós casamos foi que eu não casei para ser feliz. Eu casei para fazer a Rosane feliz. Então quem casa esperando que vai ser feliz, casa com a intenção completamente errada. Porque se a pessoa algum dia vacilar, tu vai se frustrar para o resto da tua vida. Então case pensando em fazer a pessoa que você ama feliz. Então é isso que nós fazemos bastante em casa. Eu procuro todos os dias fazer com que ela seja feliz. Só que mesmo depois de 10 anos, quase que a gente está casado, quando ela falou aquilo ontem: eu não preciso de você para ser feliz. Eu falei: que mulher ousada.
É verdade, eu fui embora para casa, eu falei, se eu sair de casa, essa mulher não vive. Eu fui para Itajaí, onde eu abri uma mala, tinha um bilhetinho, saudades. Acabei de sair de casa. Aí peguei outra camisa, estava lá, você é tudo para nós. Na outra camisa, você é o melhor pai do mundo. Abri o computador, outro bilhetinho. E eu fiquei pensando ontem, que mulher mentirosa, falou que vive feliz sem mim. Só que eu sei que ela é super resolvida com ela mesma. E se talvez nós não tivéssemos casado, ela estaria feliz com ela mesma. Eu não consigo ser feliz sozinho, de verdade. Eu não consigo andar felizão assim, estou sozinho, ninguém me vê, ninguém me gosta, ninguém me ama. Não dá certo. Mas tem pessoas que são resolvidas com isso. Só que às vezes nós pensamos que nós estamos resolvidos com algo, e quando vem a primeira luta, nós não estávamos preparados para enfrentar ela. Porque a Rosane só vai saber, que em nome de Jesus demore bastante isso, que ela vai se sentir sozinha, feliz, o dia que eu morrer. Porque a gente casou até que a morte o separe. Se ela quer separar, ela vai ter que morrer primeiro, porque eu não vou morrer cedo. Só que eu tenho certeza que ela vai sofrer bastante no dia que eu for embora. Porque eu procuro sempre estar presente dentro da minha casa. Eu procuro sempre fazer algo por ela, pelos meus filhos, para poder marcar aquilo que a gente vive hoje. Então ela só vai saber isso o dia que Deus o livre não estiver aqui. Então essa mulher, talvez, ela estava tão tranquila com aquilo que o marido dela trazia para dentro de casa, que quando ela se viu sem o marido para trazer o recurso para dentro de casa, ela se desesperou. As dívidas chegaram, tudo começou a dar errado. Ela estava vivendo ali o pior momento da vida dela. E de repente, quando aqueles credores chegam para tirar aqueles meninos, ela pega e olha para o profeta e fala assim, ei, peraí, deixa eu falar um negócio para você. O meu marido, você sabe, você conhece meu marido. Você conhecia a história dele. Você sabe o quanto ele era um homem temente a Deus. Sabe o quanto ele respeitava vocês. O quanto ele estava disposto a se entregar por aquilo que vocês viviam. A Bíblia diz que ele era um discípulo de profeta. Então, com certeza, aquele homem também tinha aquelas intimidades com Deus para poder ouvir aquilo que Deus estava dizendo para aquele povo. Então, aquela mulher não perdeu apenas o marido. Ela não perdeu apenas o recurso dentro de casa dela. Ela perdeu um homem que ouvia a voz de Deus e conseguia direcionar a família para um lugar que eles tinham que ir, para viver debaixo daquilo que Deus queria naquele tempo. Ela perdeu tudo aquilo que ela tinha. Mas ela não deixou com que aquele momento que ela vivia fosse a maior identidade da vida dela. Ela falou, peraí, o meu marido era um homem temente a Deus. E você sabe. E daí uma coisa que para mim é muito difícil de entender é que Deus ele não usa o deserto para nos enterrar. Ele usa o deserto para nos enraizar. Ele usa os piores momentos que nós passamos para que quando nós chegarmos do outro lado, nós possamos olhar para trás e falar, uau, Senhor, valeu a pena. Valeu a pena eu ter sido fiel mesmo no meio dos piores momentos. Valeu a pena eu permanecer de pé mesmo quando tudo e todos diziam o contrário. Valeu a pena eu acreditar naquilo que o Senhor disse que faria, mesmo quando eu pensei todos os dias em desistir. Tem gente que levanta todos os dias já pensando, hoje é o dia que eu vou parar. Hoje é o dia que eu vou abandonar tudo. Hoje é o dia que eu vou desistir de tudo. E daí sabe o que esse homem chega para aquela mulher e fala? O que eu posso fazer para te ajudar? Se eu fosse ela, eu ia falar, paga as minhas contas. Resolve o meu problema. E daí sabe o que esse homem disse? O que você tem dentro da tua casa? Aquela mulher tinha acabado de dizer para ele, os meus filhos estão indo embora para trabalhar como escravo, porque eu não tenho dinheiro dentro de casa. Eu não tenho como pagar as minhas dívidas. Na minha casa não tem nada, não tem alegria, não tem esperança. Na minha casa não tem comida, na minha casa não tem nada. Tudo nos falta. E o Senhor pergunta, o que eu tenho dentro de casa? Sabe o que eu entendo aqui, queridos? Que nos momentos em que nós estivermos enfrentando as maiores dificuldades, vai ser desses lugares de escassez que Deus vai querer fazer um milagre acontecer nas nossas vidas. Não vai ser da onde alguém possa te entregar alguma coisa, vai ser de dentro da tua casa que Deus vai fazer frutificar algo para mudar a tua história.
Então às vezes você pensa que você está vazio, eu estou vazio, eu sou um pobre coitado, mas dentro de você existe algo que Deus depositou, que pode fazer reacender uma chama para que você viva o extraordinário com Deus. E aquele homem chega para ele e fala assim: o que tem na tua casa? Fala assim: não tem nada. Ah não, peraí, tem uma botija de azeite, assim, pequenininha, sabe, aquela menorzinha, e tá a última gota. Não tem mais nada, está acabando. E daí aquele homem disse para ela: vai em toda a tua vizinhança e pega vasilhas vazias. E talvez na hora que ela está saindo, ele continua dizendo: e não muitas, não poucas, pega muitas vasilhas vazias. Passa em todas as casas, dá uma vasilha. E aquela mulher fez isso com seus filhos. E depois dela ter enchido aquela casa de vasilhas vazias, ele pega e fala: entra, fecha a tua porta, pega aquela botija de azeite que você tem e despeja sobre todas as vasilhas vazias que tem na tua casa. De verdade, queridos, eu acho que eu não teria coragem de fazer isso, não. Eu ia olhar lá para 500 ml de azeite e falar: esse cara tá doido. Olha o tanto de vasilha que tem aqui em casa, como é que eu vou encher tudo isso aqui com isso aqui que sobrou? Sabe por quê? Porque tem coisas que Deus nos faz passar por um momento de solidão, onde vai ser só você e Deus. Tem situações que Ele vai conseguir fazer com que você passe, todo mundo sofra junto contigo. Mas aquela mulher, ela sofria isso sozinha. A Bíblia diz que ela tinha vizinhos. E de verdade, quando nós tínhamos vizinhos lá em Campinas, o que nós precisávamos, a gente podia só subir o muro e falar: senhor Eurípides, tem isso aí? Oh, tem. Tem limão? Tem. Açúcar? Tem. Isso quando ele não fazia bolo, ele chegava lá em casa e falava: fiz um bolo para vocês. Ô vizinho maravilhoso, que era aquele senhor Eurípides. Se eu pudesse trazer ele para cá, eu trazia para Amparo. Que o daqui nem olha na minha cara. É verdade. Então ela tinha vizinhos, ela não estava sozinha naquele lugar. Ela poderia pedir ajuda: gente, vocês podem me ajudar com algo? Os meninos não têm o que comer hoje. Ou vocês podem, sei lá, me contratar para limpar a casa de vocês, me dar um trocado, preciso pagar umas contas. Ela poderia pedir ajuda. Ela tinha opções para pedir ajuda, ela tinha os filhos dela, que ela poderia compartilhar com eles. Mas mesmo tendo aqueles filhos dentro de casa, mesmo tendo aquela vizinhança dentro de casa, o desespero era algo que estava dentro dela. A angústia era algo que estava dentro dela. E para mim esse é o pior momento que nós enfrentamos, quando nós temos pessoas do nosso lado que querem nos ajudar, que oram por nós, que intercedem por nós, que estão dispostos a fazer qualquer coisa para nos ajudar, mas ainda assim a solidão está aqui dentro. E para mim essa é a pior de todas. Quando tem um monte de gente e ainda assim a gente se sente sozinho. Para mim esse é o pior momento que nós enfrentamos. Quando todo mundo está lá na tua casa: precisa disso, está aqui. Que é isso, está aqui. E ainda assim você volta para dentro do teu quarto e fala: eu estou sozinho. Não tem ninguém olhando por mim. Não tem ninguém que me ajuda, não tem ninguém que me ama. Poxa, mas tem um monte de gente tentando te ajudar. O vazio está aqui dentro. O desânimo está aqui dentro. O desespero está aqui dentro. E não adianta você querer bater em outras portas, porque só Deus pode resolver isso para você. O problema da nossa geração, queridos, é que nós tentamos procurar em amigos aquilo que só Deus pode suprir. Tentamos procurar em pessoas aquilo que só Deus pode resolver. A medicina inventou um monte de remédio para depressão. Um monte de coisa para depressão. Nome, tudo novo agora. Tem um outro nome agora que eu esqueci, é burnout, é isso? Eu devo ter tudo isso aí, se bobear. Porque quando eu leio lá, tem isso, eu tenho. Tem isso, eu também tenho. Eu vi um teste na internet lá que você faz para quem tem TDAH, eu tirei 100. Então eu vou no médico para procurar, porque senão vai querer me entupir de remédio. E eu não preciso de remédio, eu preciso de Cristo. Só que nós estamos procurando na medicina aquilo que só Deus pode curar. Nós estamos procurando em pessoas aquilo que só Deus pode transformar. Então talvez muitas pessoas criticam aquela mulher por nunca ter pedido ajuda. Mas no momento em que ela teve a oportunidade, ela falou: meu marido foi um homem fiel a Deus.
E a Bíblia fala que ela enche a casa dela de vasilhas vazias. E ela começa então a despejar o azeite sobre aquelas vasilhas. Não sei quanto tempo aquela mulher ficou lá dentro. Mas ela começou a obedecer aquilo que o Senhor tinha falado para ela. Sabe, queridos, a Bíblia fala que Daniel orou pedindo algo, uma resposta ao Senhor. E enquanto ele orava pedindo algo para o Senhor, o céu ficou em silêncio. Quantos aqui já pediram algo para o Senhor e o Senhor ficou em silêncio? No meu dia que eu estava mais desesperado, que eu falei, Senhor, me dá uma palavra. Eu fiz igual aquela caixinha de promessa, sei lá, que você pega a folhinha lá. Eu abri a Bíblia e falei, Senhor, me fala alguma coisa hoje, por favor. Do lugar onde eu estou, eu ficarei quieto. Eu falei, tá bom. Pro vizinho tu fala. A Rosane entra aqui, ora, tu fala. Eu, do lugar onde eu estou, ficarei quieto. Quase que eu falei para ele, corta aqui, ó. Acabou a nossa amizade. Falei, que onda, cara folgado. Eu fiquei bravo naquele dia porque eu queria que ele me xingasse, faça alguma coisa. Bruno, do lugar onde eu estou, ficarei quieto. E a Bíblia fala que Daniel orou e o céu ficou em silêncio. Os dias passaram, as horas passaram. E sabe o que o anjo disse para ele depois? Daniel, desde o primeiro dia, Deus já tinha te respondido. Falou, não é possível. Como é que ele já tinha me respondido? Eu estou aqui desesperado. Não, desde o primeiro dia, ele já tinha te respondido. Sabe qual que é o problema? É que às vezes nós estamos tão ocupados no nosso dia a dia, tentando resolver as coisas do nosso jeito, que nós não conseguimos ouvir a resposta de Deus. A Roberta compartilhou comigo que eles estavam aqui no dia que nós tivemos aquele momento que uns oraram pelos outros aqui, pelos enfermos da igreja. O Sandro foi orar por ela. Ele até brincou, eu já sei onde é que dói. Ela sofreu um acidente de moto. E ele foi e orou por ela. E ele falou, pastor, não sei porquê, mas eu também orei pelo bem material. Pai Deus, se tiver que fazer alguma coisa, faz. E ela falou que 1h30 depois, mais ou menos, um homem que disse que não ia pagar, que não ia fazer nada, podia ir para qualquer lugar, mandou mensagem para ela e falou, leva a moto que eu vou pagar o conserto. Então, de fato, nós temos vivido dias onde a oração e a resposta estão caminhando juntas. E às vezes nós oramos pedindo algo para o Senhor vem e responde, e nós não conseguimos ouvir a resposta dele. Sabe por que às vezes nós não conseguimos ouvir a resposta dele? Porque a resposta dele às vezes não é a que tu queria ouvir. Daí tu finge que não escuta. Eu vou te falar, o Davi é um menino que eu falo e ele escuta na hora. O Gabriel, eu tenho que orar todos os dias, Deus me dá paciência. Ô Senhor, por favor, me ajuda. Eu falei com ele ontem, sabe o que ele fez? Gabriel, por que você fez isso? Papai não falou que não é para fazer isso? Ele... Eu estou falando contigo, Gabriel, está me ouvindo? Ele... Você não está me ouvindo, Gabriel? Você quer apanhar, Gabriel? Então você está me ouvindo? E de verdade eu tenho que me construir aqui dentro todo dia. Minha vontade é pegar ele e dar uma cintada, mas daí os conselhos tutelar vai lá em casa, agora não pode mais bater no filho. Na minha época podia, à vontade, apanhei até dizer chega, agora não pode mais, é pecado. Mas o Gabriel é diferente do Davi. O Gabriel é completamente igual a Rosane. É verdade. Tem dia que eu falo com a Rosane, amor, você está me ouvindo? E o silêncio é a pior coisa que existe. Pô. Fala alguma coisa, bate, grita, manda embora de casa. Aí fala alguma coisa. Não fala nada. Só que daí eu sei como é que resolve, pelo menos com a Rosane. O Gabriel ainda não entendi como é que é. Chega em casa, manda um bilhetinho. Vamos sair hoje. Acabou. Onde nós vamos? Interesseira. Ainda fala que é feliz sozinha sem mim. Mentirosa danada.
Só que a oração e a resposta, queridos, elas têm caminhado junto nesses dias. Mesmo quando o tempo, mesmo quando tudo e mesmo quando todos tentam dizer ao contrário. O momento que você está enfrentando hoje, ele não é a tua história. As dificuldades que você tem passado nesses dias não determinam como é que vai ser o teu amanhã. Aquilo que está dando errado hoje não é a tua identidade. Quando ela chega para aquele profeta, ela diz: o meu marido, teu servo, morreu. E tu sabe que ele servia ao Senhor. Aquilo ali eu tenho certeza que destravou uma chave para aquela mulher. Aquilo ali eu tenho certeza que mudou completamente aquilo que ela estava vivendo naquele dia. Porque ela trouxe a história dela a uma realidade. Ela falou assim: eu sei quem meu marido era. E eu sei que na época que ele servia ao Senhor não faltava nada dentro de casa. E não é agora que vai faltar. Daí a Bíblia diz que depois de ter enchido todas aquelas vasilhas, ela chega para aquele homem lá fora. E ela fala: deixa eu te contar um negócio. Eu acabei de perguntar para o meu filho ali se tinha mais vasilha. E ele falou: mãe, acabou todas as vasilhas. Então nós enchemos tudo. E aquele homem disse: vai, vende, paga a tua dívida, e o que sobrar, você e os teus filhos vão viver. Cara, sobrou muita coisa para poder viver depois de pagar a dívida. Hoje, para a gente pagar uma dívida, tem que ser 86 vezes negociado no cartão lá. Mas ela foi e pagou tudo que ela devia. E a Bíblia diz que ela ainda conseguiu viver com os teus filhos. Mas sabe o que mais me chama a atenção aqui? Que não foi o azeite que acabou. Foram as vasilhas que acabaram. Se aquela mulher tivesse mais vasilha, ela estava enchendo de azeite até hoje. Se mais alguém se compadecesse dela, talvez, e começasse a trazer dos bairros vizinhos vasilhas, aquela mulher estava recebendo azeite até hoje. Sabe qual que é o maior problema da nossa vida hoje? É que às vezes nós achamos que acabou aquilo que nós tínhamos. E por esse motivo Deus não faz mais. Deixa eu te falar uma coisa: dentro de mim e de você existe uma vasilha vazia. Que todos os dias nós podemos chegar nesse lugar e falar: Senhor, preenche esse vazio que está aqui dentro. O Sandro falou aqui na quinta-feira que o azeite é a presença do Senhor. Então aquela mulher, ela tinha tudo dentro de casa quando ela tinha o marido dela vivo. O marido dela morreu. O dinheiro foi embora, o recurso foi embora. A esperança foi embora, a alegria foi embora. Se não bastasse, foram lá buscar os 2 filhos dela. Só que infelizmente o que mais faltava dentro daquela casa era a presença do Senhor. Porque quando a presença voltou, a escassez recuou. Quando a presença voltou, a dificuldade foi embora. Quando a presença chegou, a história mudou. Então o que me falta às vezes não é dinheiro, é a presença dEle. O que te falta às vezes não é recurso, não é um bom carro, é a presença dEle. Porque quando nós temos a presença dEle, pode acontecer qualquer coisa, nós permanecemos de pé. Então que te falte qualquer coisa, menos o azeite dEle sobre a tua vida. Se aquela mulher tivesse mais vasilha, o azeite continuaria derramando até hoje. Então se você por um acaso entendeu que não tem mais recursos, não coloca a culpa em Deus. Foi a tua vasilha que acabou. O céu não vai parar de derramar azeite. A presença dEle não tem prazo de validade. A presença dEle não tem um dia para acabar. A presença dEle é real. Ela é constante. Ela é permanente. O problema é que a vasilha acabou. Senão, não ia ter nenhuma marca de azeite hoje. Só aquela mulher vender azeite. Quem me dera ter sido da linhagem dela. Já está rico vendendo azeite até hoje. Nem que eu tivesse que entrar na casa do povo para pegar botija, eu entrar, sem pedir. Só que nós precisamos entender, queridos, que a botija que aquela mulher tinha dentro de casa, para ela chamava de pouco. Talvez Deus te deu algo que para você não tem valor importante nenhum. Porque era tão pouco para ela que ela nem lembrava que ela tinha uma botija de azeite dentro de casa. Falou: não tem nada dentro de casa não tem nada. Falou: não, peraí, tem uma botija de azeite. E talvez Deus te deu algo espetacular, mas que você olha para aquilo e fala: é só uma pequena botija de azeite.
Se você talvez olhar para outras pessoas, você deve pensar como eu às vezes penso. É sério, pastor, você tem esse pensamento? Claro que eu tenho. Você quer ver eu ficar bravo? É o ímpeto trocar de carro. É sério, pastor, você não celebra? Não, eu até celebro. Mas quando eu vejo que ele está com um carro 15 vezes melhor que o meu, eu falo, não é possível não, cara. O homem não dá dízimo. O homem faz tudo errado. E tem um carro desse? Não. O pastor Ulisses falou aqui que às vezes nós temos uma inveja gospel. E é verdade. Às vezes nós não queremos que o outro conquiste. E o problema não é que nós não queremos que o outro conquiste. O problema é que nós não temos aquilo que ele conquistou. Porque se nós tivéssemos, não ia ter problema nenhum. Só que você tem que entender que aquilo que o Senhor colocou dentro da tua casa é algo que pode mudar gerações. Aquela mulher talvez pensava que o recurso queria mudar a vida dela. Iria vir de fora para dentro. Iria vir de outras pessoas. Assim como já aconteceu na nossa casa. A gente pagar uma conta e falar, Rosane, e agora? Amanhã tem que pagar outra, não tem dinheiro. E daí chegava no dia de pagar, geralmente 5 minutos antes de fechar o banco, você recebeu um Pix do valor que eu precisava pagar a conta. Não tem explicação. E isso não aconteceu uma ou duas vezes lá em casa, aconteceu muitas vezes lá em casa. E eu vou te contar uma coisa, acontece até hoje. Só que hoje eu já não me desespero mais como eu me desesperava antes. Hoje eu espero até os 2 minutos. E há uns 2 meses atrás eu entendi que Deus é igual juiz de futebol. Ele dá uns acréscimos às vezes. Tinha acabado o tempo. O banco tinha fechado. Eu falei, se eu for pagar amanhã, eu vou pagar uma grana de juros. Não acredito que aconteceu isso. E daí eu recebi uma ligação. Falei, ô Bruno, tudo bem? Bem. Cara, eu preciso da tua ajuda. Eu falei, o que foi? Porque o meu carro está financiado. É um consórcio no nome de um amigo meu. E ele me ligou e falou, cara, eu preciso que tu me ajude. Eu falei, o que foi? Tu consegue me mandar amanhã o dinheiro do carro? Eu falei, Senhor, obrigado, Jesus. Ganhei mais um dia. Ele falou, porque debitou da minha conta. Só que amanhã eu vou ter que pagar outra conta em outro lugar e eu não vou conseguir transferir o dinheiro para lá. Tu transfere para lá amanhã? Eu, com certeza, está tudo certo. Eu falei, Senhor, eu ganhei mais um dia. Sabe o que aconteceu no dia seguinte? Nada. Mas eu estava acostumado, nos 45, ele mandar o recurso. Eu falei, e agora? Será que Deus fechou a torneira do azeite? Daí eu falei para Rosane, Rosane, eu vou fazer uma loucura. Ela falou, qual? Eu falei, eu vou pagar. Mas como? Eu falei, eu vou pagar, só vou pagar. Eu entrei na minha conta, digitei o Pix do rapaz, digitei o valor que eu precisava transferir para ele. Aí apareceu lá, mostra a sua facial. Mostrei a facial. Sabe o que apareceu? Transação completa. Até hoje eu não sei de onde saiu esse dinheiro. E se você quiser pegar meu telefone, você pode pegar. Não tinha nenhuma entrada lá, não tinha nenhuma entrada do valor lá. Não tem até hoje. Mas tem uma saída do valor que eu precisava para pagar aquela conta. Então a botija pode estar vazia, mas o azeite não acabou. O azeite ele continua todos os dias jorrando de uma forma absurda. Então tem coisas que nós vivemos em Deus que a gente às vezes precisa se fazer de louco. Porque para muitos talvez o que iria mudar a vida daquela mulher era se o profeta chegasse para ela e falasse, ó, vai nas tuas vizinhas e pedir um monte de vasilha cheia de azeite. Não foi isso que eles falaram, pede vazia. O que a vazia vai me ajudar? Em nada. Mais vazio que eu estou. Não, pega lá as vasilhas vazias. Queridos, nós precisamos entender que o nosso papel é só preparar o ambiente para que Deus faça um milagre. Quando o Jean falou aqui na quinta-feira à noite pregando que antes do Theo nascer, eles andavam no carro e ele olhava para trás e falava, ô menino, hoje você tá que tá, hein, menino, calma. A Jéssica falava, você está falando com quem? Falou, o Theo está ali fazendo bagunça. Imagina chegar para almoçar em casa, ter lá 3 pratos na mesa. E Jean, só está eu e você. Não, o Theo está aqui também, vai almoçar com a gente.
Ele começou a trazer à existência aquilo que não existia. Mas pela fé dele, ele falou, um dia isso vai acontecer. Então talvez aquela mulher não tinha fé nenhuma que aquilo daria certo. Mas ela falou, eu preciso trazer à existência aquilo que não existe. Porque quem traz à existência aquilo que não existe é só Deus. Só preciso preparar o caminho, só tenho que preparar o ambiente. Então por mais que pareça uma loucura, prepara o teu coração para receber aquilo que Deus vai te dar. Prepara o teu coração para acontecer aquilo que Deus vai fazer. Não é na tua força, não é no teu jeito, não é com o teu dinheiro, é com aquilo que Ele quer fazer. Eu falei para vocês aqui semana passada sobre um terreno. Sabe o que a gente está fazendo hoje? Olhando o projeto para construir a casa. Se tem dinheiro? Nenhum. Mas o projeto agora tem. Sabe como é que vai ser? Com certeza. E quando vai ser? Não sei. Mas nós estávamos jantando esses dias em casa. E eu terminei de jantar, abri o telefone e falei, olha o que me mandaram. Você deve ter aquele tiozão na sua família que manda um monte de mensagem todo dia no teu WhatsApp. Sabe, aquele tiozão que manda... Tem um tio meu que ele é crente, mas ele manda o padre, ele manda quem estiver orando, ele manda pra gente. Para todo mundo. E daí ele mandou uma foto, estava escrito lá, daqui 2 anos, você vai estar morando na sua casa, dentro de um condomínio. Tenho certeza que ele não sabe nem do terreno que a gente tem agora. Mas quando eu li aquilo, eu falei, Deus, tu tem 2 anos para me dar dinheiro para construir aquela casa. Porque agora eu já acredito que daqui 24 meses eu vou estar morando lá dentro. Como? Não interessa como. Então a gente tem que acreditar naquilo que o Senhor tem nos dado nesses dias. E por mais que pareça loucura, cara, vai em frente. Continua. Traz vasilha. Traz vasilha. Acabou a vasilha, traz o pote de manteiga. Traz o copo de requeijão. Faz alguma coisa. Mas não fique parado esperando o milagre acontecer. O milagre só aconteceu porque aquela loucura, que para muitos era loucura, aquela mulher decidiu ser a maior verdade da vida dela. Ela falou, não interessa como ele vai fazer, eu vou pegar a vasilha. Então talvez nesses dias Deus te pediu algo, faz algo. E você pegou e parou e falou, isso é a maior loucura, como é que eu vou fazer isso? E eu vou te falar, tu ainda não conquistou porque você não fez aquilo que Ele te pediu para fazer. Então por mais que seja uma loucura, faça. Ele se encarrega de fazer o milagre. Por mais que pareça impossível, faça. Ele se encarrega de fazer acontecer. O trabalho não é teu. Deixa eu te falar, o problema não é teu. O problema é dele. Se ele te deu, ele vai se encarregar de fazer o restante. E de verdade, queridos, aqui é onde está o maior segredo. As vasilhas vazias só foram cheias porque dentro delas não tinha nada. Sabe o que nós precisamos fazer nesses dias? Nos esvaziar de nós mesmos. Chegar para Ele e falar, Senhor, pega o meu orgulho, joga fora. Pega os meus sonhos, joga fora. Pega essa ruindade que tem aqui dentro, joga fora. Pega esses pensamentos que eu tenho contrário e joga fora. Senhor, esvazia tudo. Senhor, que o Senhor venha me inundar com a Tua presença. Vem, Senhor, com o Teu azeite, faz de novo, faz outra vez. Queridos, Ele nunca vai vir para encher quem está satisfeito de si mesmo. Deus só vai vir para encher aquele que reconhece a necessidade que tem. Deus não vai vir para encher o teu orgulho, porque os orgulhosos sequer querem receber um azeite. Para eles está tudo bem. Eu vi um vídeo do pastor Luiz Hermínio esses dias atrás, uma menininha foi lá na frente. E ela pediu para cantar. E ele pegou, deu o microfone na mão dela e ela cantou. A igreja tem que descer na olaria de Deus. E ele ficou até dançando. Desce como vaso velho e quebrado e sobe como vaso novo. O problema é que hoje a igreja só quer ser um vaso novo. A igreja hoje não quer mais descer. A igreja hoje não quer mais sujeitar os processos. A igreja hoje não quer mais ser quebrada por Ele.
A igreja hoje nem canta mais. Mexe com minha estrutura. Por quê? Porque se ele for mexer com a minha estrutura, ele vai ter que tirar coisas do lugar que eu não quero que ele tire. Ninguém mais canta, Senhor, quebra o meu orgulho. Por quê? Porque não quer que ele quebre o orgulho. Tem gente que não precisa de Deus, precisa de orgulho. Quando na verdade Deus não quer o teu orgulho, Ele quer que você tenha ele. Então nós precisamos fazer igual essa mulher, queridos. Quando ela perdeu tudo aquilo que ela tinha, ela pegou o vazio, que era a única coisa que se encontrava nela. E ela falou, Senhor, está aqui, ó, é tudo que eu tenho. Um jarro de azeite. E aquilo que para ela não tinha importância, foi a matéria-prima que Deus usou para poder operar um milagre na vida daquela mulher. Então cuidado com as coisas que você não tem dado o devido valor, queridos. O azeite ele só começou a fluir depois que a presença foi manifestada na casa daquela mulher. Só que depois que o azeite flui, querido, o impossível começa a se tornar possível. Depois que a presença dele chega, as coisas parecem que ficam muito mais fáceis. Eu não sei vocês, mas eu já tive dias de eu pegar e falar assim, ontem eu estava com o mesmo problema. Mas hoje, só de eu ter recebido uma palavra ontem, o problema já não mexe mais comigo. Foi igual o pastor Ulisses falou aqui, aquilo me marcou muito. Eu estava com os mesmos problemas, mas agora eu não era mais o vendedor de espetinho. Agora eu era o filho de Deus. Nós precisamos saber quem nós somos em Deus. E talvez hoje, tu é uma vasilha vazia. E Ele quer te encher de novo com a presença dEle. Talvez hoje você está completamente desestruturado. Teu casamento completamente destruído. A tua empresa completamente falida. E essa é a matéria-prima que Deus quer usar para poder fazer o azeite voltar a derramar. Sabe, queridos, nós precisamos voltar a trazer à existência aquilo que não existe. Nós precisamos voltar a acreditar que o nosso Deus, Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e que será para sempre. Sabe o que Deus está nos dizendo nesses dias? Volte para um lugar de dependência. Volte para um lugar da presença. Volte para um lugar onde era só você e Deus e mais ninguém. Sabe o que Deus me falou ontem, quando eu estava escrevendo isso aqui à noite? Bruno, volta para o lugar onde o azeite é mais importante do que o ouro. E eu falei, Deus, eu nunca troquei esse lugar. A tua presença é muito mais importante do que qualquer coisa. Sabe o que Deus disse para mim? Bruno, tu não sabe o que tem no teu coração, Bruno. Aquilo me deu tanto pavor. Aquilo me deu um desespero que eu nunca senti de verdade. Eu falei, Deus, o que tem no meu coração? Ele falou, Bruno, se eu te der o recurso que tu me pede, tu não estava mais aqui, Bruno. Se eu realizasse tudo do jeito que tu me pede, eu não tinha mais o teu coração, Bruno. Só que para mim eu sou um cara preparado para ser rico. Para Deus eu sou um cara preparado para ser um pastor. Que não tem tudo que quero, mas eu tenho tudo que eu preciso. Então talvez tu está perdendo tempo, batendo em portas, querendo realizar o teu sonho. E hoje é o dia de você chegar para Ele e falar, Deus, qual que é o teu sonho para a minha vida? O que o Senhor quer fazer na minha vida? É isso. Então vamos viver isso. Seja intencional com Deus. Volte para o lugar onde o azeite, onde a presença é mais importante do que qualquer coisa. Quando eu saio de casa, como eu tenho ido para viajar lá em Itajaí,
O Davi já entende muito mais. Ele fala, pai, não vai, fica aqui. E de verdade, às vezes eu falo, eu vou ficar com o Davi. Só que agora o Gabriel repete tudo que o Davi fala. Fala, pai, fica com o Davi, não vai não. E daí eu pensei, e agora? Vou ou não vou? E daí eu falei para o Davi, o pai traz um presente para você. Ele falou, não adianta nada, pai, ter o presente se você não está aqui. E nós aprendemos isso também com o pastor nesses dias. A presença é muito mais importante do que um presente. Talvez tu ganhou o melhor presente da tua vida. Se a presença não tiver, não faz sentido nenhum. O que adianta? Você pega e compra o teu filho, dá um videogame pro teu filho. E a minha pergunta é, qual foi o dia que tu parou para jogar videogame com ele? Nunca. Então o presente que tu deu roubou a tua presença, mas nunca vai anular a saudade que ele tem de você. Então tem coisas que Deus ele não nos dá, porque Ele sabe que se Ele nos der, a presença dEle não vai fazer mais sentido para nós. A presença tem que ser algo constante. Enquanto nós estávamos cantando aqui hoje de manhã, o Senhor disse para mim que o céu nesses dias tem procurado pessoas que dizem, Senhor, eu não tenho nada. Por mais que você tenha tudo. Eu falei, Senhor, se eu tenho tudo, como é que eu vou dizer eu não tenho nada? E o Senhor disse, Bruno, por isso eu considero tudo como perda. A maior crise daquela mulher não era a falta de recurso. A maior crise daquela mulher era a falta da presença. Quando a presença voltou, as coisas foram completamente diferentes. O azeite, queridos, ele nunca faltou. O que faltava era ela descobrir o que Deus podia fazer com ele. Quando o homem chega ao fim, Deus diz, eu estou apenas começando. Quando as vasilhas se esvaziam, o céu se movia. E quando tudo está vazio, o céu está nos dizendo, eu ainda tenho azeite. Queridos, eu queria te convidar nessa manhã a você se esvaziar diante dele nessa manhã. Eu queria te convidar a abrir mão de tudo que você tem. Considere tudo como perca. Considere tudo como perca para que a presença dele esteja constante na tua vida. Por mais que seja uma loucura, por mais que a escassez esteja batendo na tua porta, não vá procurar em outros lugares aquilo que só Deus pode fazer por você. Vai na vizinhança. Pega um monte de vasilha vazia. Fala para ele, Senhor, é tudo que eu tenho. E é tão louco saber que o tudo que nós temos não é nada. Senhor, isso é tudo que eu tenho, mas isso aqui também não é nada. Porque isso aqui que eu tenho não muda a minha vida. Isso que eu tenho não muda a minha história. Isso que eu tenho não paga as minhas dívidas. Isso que eu tenho não me faz recomeçar de novo. Mas é tudo que eu tenho. E Ele vai começar a despejar a presença dEle sobre a tua vida. Se coloque de pé comigo. O Senhor, Ele quer te encher nesta manhã, queridos. O Senhor quer te encher com um azeite. Então se joga diante dEle hoje.